Dizem que, nas noites mais silenciosas, quando o vento lambe as muralhas da antiga torre de Château Gaillard, é possível ouvir um grito abafado. Não um grito comum. Um grito de alguém que foi enterrado vivo, com os pulmões enchendo-se de terra, os olhos arregalados no escuro e as unhas partidas tentando rasgar as pedras do esquecimento. O nome dela era Marguerite, princesa, rainha. E para alguns, uma traidora. O ano era 1314. A França estava inquieta. O rei Felipe IV, conhecido como o Belo, reinava com mãos firmes, mas o reino murmurava nas sombras. Seus 3 filhos, Luís, Felipe e Charles, estavam casados com 3 mulheres de sangue nobre. Marguerite, filha da poderosa casa de Borgonha, estava casada com Louis, herdeiro direto do trono. Um casamento político, frio, sem amor, mas com status. Marguerite era jovem, bela, espirituosa e impaciente com os protocolos da corte. Ela odiava Versailles. Sentia-se uma prisioneira num castelo de ouro. Os banquetes não tinham gosto. Os vestidos sufocavam. A única coisa que fazia seu coração bater mais forte era a presença dos guardas, em especial 2 irmãos cavaleiros, Gautier e Philippe Donnet, fortes, atrevidos e perigosamente charmosos. Tudo começou com um bilhete, depois, um olhar mais demorado, um toque acidental nas escadas em espiral. Em pouco tempo, os encontros proibidos passaram a acontecer à noite em um quarto escondido na torre de Nesle, uma parte isolada e esquecida do castelo. Lá, Marguerite deixava de ser rainha e se tornava mulher, nua, apaixonada, inconsequente. Mas o destino é cruel com os que desafiam o jogo do poder. Isabelle, irmã de Louis e esposa do rei Eduardo II da Inglaterra, estava de visita à França. E ela percebeu o que ninguém mais ousava comentar: os cochichos, os sorrisos contidos, a ausência de Marguerite em eventos oficiais. Astuta e ambiciosa, Isabelle armou uma armadilha. Mandou confeccionar uma bolsa bordada com o brasão da rainha e a deixou cair propositalmente num dos quartos secretos. Dias depois, essa mesma bolsa apareceu nas mãos do rei Felipe IV. O escândalo explodiu como pólvora. A notícia percorreu os corredores do Louvre e chegou aos becos de Paris. A futura rainha da França havia se deitado com guardas. Não uma vez, várias vezes. E não sozinha. As outras noras do rei, Jeanne e Blanche, também estavam envolvidas. O escândalo ficou conhecido como o Caso da Torre de Nesle, um dos maiores da história medieval francesa. Louis, humilhado, nada disse. Felipe IV, furioso, ordenou a prisão imediata das 3 mulheres. Marguerite foi arrastada pelos cabelos até a torre de Château Gaillard, em Normandia, onde ficaria enclausurada sem julgamento. Já os irmãos Donnet, torturados em praça pública até confessarem tudo. Línguas arrancadas, peles queimadas com ferro em brasa. E, por fim, despedaçados por cavalos, diante de uma multidão em delírio. Mas o pior ainda estava por vir para Marguerite. Encerrada numa cela escura e úmida, com ratos e fungos cobrindo as paredes, ela esperava o dia de sua execução. Mas ninguém ousava matá-la abertamente. Ela era, afinal, de sangue nobre. O que fazer com uma rainha traidora? Um cadáver seria uma afronta política. Mas enterrá-la viva. Isso era silencioso. Isso apagaria seu nome, sem deixar vestígios. Isso seria justiça divina. E numa noite sem lua, cavalos chegaram sem fazer barulho. Um padre murmurava orações latinas. 4 homens encapuzados entraram na cela. Marguerite gritou, mordeu, lutou, mas foi enfaixada como um cadáver antes mesmo de morrer e levada ao subsolo do castelo. Um buraco já estava cavado. Quando jogaram o primeiro punhado de terra, ela ainda respirava. O som da terra batendo contra o tecido úmido do vestido
Era como trovões abafados na escuridão. Marguerite ainda lutava. Seus pés se contorciam, as mãos presas nas faixas apertadas que os homens encapuzados haviam amarrado com brutalidade. Os gritos que escapavam de sua garganta eram guturais, desesperados, mas abafados pelo pano sujo que lhe cobria o rosto. Ao redor, apenas as tochas tremeluzentes lançavam sombras tortas nas paredes de pedra. Era como um funeral sem luto, um ritual macabro sussurrado por quem queria esquecer. Ela não seria executada como traidora em praça pública. Não haveria carrasco, nem espada, nem cortejo. Seria apagada, sumida, enterrada viva em nome da honra da coroa francesa. Os guardas que a acompanhavam não disseram uma palavra. Talvez tivessem ordens de silêncio. Talvez estivessem com medo. Um deles, o mais jovem, desviava os olhos o tempo todo, como se quisesse fugir da cena, como se quisesse tapar os ouvidos, mas não pudesse. Marguerite estremeceu ao perceber que, mesmo ali, na iminência da morte, ainda havia alguém que via sua dor como algo real. Mas era tarde. O buraco era raso. Feito às pressas, escondido sob o piso falso de uma câmara abandonada. Marguerite foi deitada ali como um animal, sem dignidade, sem misericórdia. O cheiro de terra úmida e mofo entrava por suas narinas. O terror fazia seu corpo gelar como gelo quebrado em 1000 estilhaços. Quando a terra cobriu seu rosto, o mundo escureceu de vez. Mas o destino, por vezes, brinca com os planos dos homens. Na manhã seguinte, uma criada que limpava os corredores mais antigos do castelo ouviu algo. Um som fraco, rítmico, como se alguém batesse levemente contra a madeira. Curiosa e temerosa, ela se aproximou de uma das salas esquecidas e percebeu que o chão parecia oco. Dias depois, o boato correu como vento entre os criados. A rainha foi enterrada viva e ainda respira. Claro, ninguém ousou falar com os senhores, ninguém desafiaria o silêncio imposto pela coroa. Mas as paredes do castelo pareciam ter memória. E a história de Marguerite começou a se tornar lenda. Um sussurro entre os que carregavam velas nos corredores. Alguns diziam que ela morreu sufocada em menos de 1 hora. Outros juravam que sobreviveu dias antes que o ar acabasse. Havia até quem acreditasse que ela fora retirada do túmulo em segredo, levada para um convento distante, onde passou o resto da vida em silêncio absoluto. Mas o que se sabia, com certeza, era que ela havia desaparecido. Louis X, o marido silencioso, assumiu o trono pouco depois da morte de seu pai, Felipe IV. E eis o dilema. Para casar-se novamente e gerar um herdeiro legítimo, precisava se livrar da esposa criminosa. Mas como fazê-lo se ela ainda era viva? Ou seria? Alguns conselheiros sussurraram que ela havia morrido. Outros, mais pragmáticos, sugeriram que fosse oficialmente declarada morta, mesmo que ninguém jamais encontrasse o corpo. Assim, em um decreto seco, frio e calculado, Marguerite foi considerada morta. E dias depois, Louis Benz anunciou seu novo casamento com Clemence da Hungria. Uma nova rainha. Um novo recomeço. Mas havia algo errado. O povo murmurava. As mulheres da corte não falavam o nome de Marguerite, mas evitavam passar perto da antiga torre. As criadas se recusavam a limpar os quartos escuros. E, nas noites de tempestade, os guardas relatavam ouvir batidas, não de cavalo, não de homem, mas de alguém, debaixo da terra. As semanas se tornaram meses, e a corte francesa, por mais que tentasse apagar o nome de Marguerite, parecia sufocar sob seu próprio silêncio. A nova rainha, Clemence da Hungria, entrou no Palácio do Louvre como uma promessa de paz e fertilidade para o reino. Jovem, piedosa, bonita, tudo que os conselheiros esperavam. Mas ela não conseguia dormir. Desde sua primeira noite nos aposentos reais, Clemence relatava o mesmo pesadelo. Uma mulher de vestido rasgado e olhos escuros a observava do pé da cama, sussurrando palavras incompreensíveis em francês antigo.
Em certas noites, sentia mãos geladas apertarem seus tornozelos. E toda vez que despertava gritando, havia terra embaixo das unhas. O rei Luís X, por sua vez, parecia atormentado. Embora nunca tivesse demonstrado amor por Marguerite, algo em sua alma se quebrara. Ele evitava olhar para os retratos do pai. Evitava cruzar com antigos servos da primeira rainha. E, principalmente, evitava pronunciar seu nome. Era como se qualquer menção à mulher enterrada pudesse atrair a maldição que crescia, invisível, nos salões da monarquia. Mas o povo lembrava. Nas ruas de Paris, mulheres sussurravam histórias em tom de lamento. A rainha foi traída pelos homens que mais confiava. Crianças repetiam, como rima de brincadeira, um verso estranho. Marguerite chora no chão, presa entre prece e traição. Com um beijo e um suspiro, ela jura voltar do retiro. O mais perturbador, no entanto, foi o que aconteceu com o padre que presidira, secretamente, a falsa cerimônia de enterro. Ele apareceu morto no confessionário da Catedral de Notre-Dame, com as mãos sujas de barro, o rosto contorcido em pânico e a boca cheia de pequenas pedras. O legista, sem explicações melhores, declarou: ataque de loucura. Mas quem o conhecia sabia. Ele temia algo, ou alguém. Ao mesmo tempo, surgiram boatos em conventos afastados. Um grupo de peregrinos afirmava ter avistado uma mulher vestida com mantos rasgados e cabelos ralos, que falava com sotaque nobre e olhos cheios de fúria. Segundo eles, ela se chamava M e pedia velas para iluminar sua tumba sem cruz. Esses relatos chegaram ao bispo de Rouen, que escreveu diretamente ao rei Luís. A carta, hoje perdida, continha uma pergunta que ecoaria entre os corredores da história. Afinal, majestade, ela está morta mesmo? A dúvida corroía a estabilidade do trono. Luís de Sines sabia que seu poder dependia da legitimidade de seu novo casamento. Mas e se Marguerite ainda estivesse viva? E se algum inimigo político encontrasse a mulher e a usasse como símbolo de traição? Ou pior, e se o povo se voltasse contra ele ao descobrir que a rainha foi condenada sem julgamento? O rei passou a adoecer. Primeiro vieram as dores de cabeça, depois calafrios noturnos. Alguns atribuíam a culpa, outros ao veneno. Em menos de um ano após o casamento com Clemence, Luís X morreu repentinamente. Tinha apenas 26 anos. Morreu sem deixar herdeiro homem vivo. A rainha Clemence estava grávida, mas o futuro do reino dependia de um bebê que ainda não havia nascido. Era um vácuo de poder, um momento de caos. E no centro do turbilhão, ainda que esquecida oficialmente, Marguerite permanecia como a ferida que nunca cicatrizava. Sem corpo, sem túmulo, sem paz. Os mais antigos diziam que o espírito dela vagava pelo palácio, pela torre, pelas sombras do trono que jamais ocuparia. Os mais corajosos afirmavam que ela havia escapado, viva, e que um dia voltaria para reclamar seu lugar. Mas todos concordavam em algo. Desde a morte dela, ou seu desaparecimento, a coroa da França passou a carregar um peso diferente, como se estivesse amaldiçoada. E assim, o nome de Marguerite, mesmo proibido, jamais foi esquecido. Com a morte precoce de Luís X, o reino mergulhou em incerteza. A rainha Clemence, grávida e de luto, tornou-se símbolo frágil de continuidade. Todos os olhos estavam voltados para o ventre dela. Um menino significaria estabilidade, uma menina, caos. E enquanto os nobres discutiam linhagens e os conselheiros debatiam sucessões, nos bastidores da corte, em conventos, tavernas, mas também nos aposentos das damas e nas cozinhas dos castelos, o nome que retornava com mais força era um só: Marguerite. O fantasma da rainha caída não era mais apenas lenda, tornara-se ameaça política. A família de Marguerite, a poderosa Casa de Borgonha, não havia aceitado sua morte silenciosa. Por muito tempo, tinham ficado em silêncio, temendo represálias. Mas agora, com o trono em disputa e o nome da filha manchado eternamente, o Duque de Borgonha começou a mover peças.
Enviou espiões, recuperou cartas antigas e, sobretudo, buscou o corpo. Um corpo que nunca fora apresentado. Uma tumba que jamais existira. Se a rainha foi executada por adultério, onde está seu sepulcro? Onde estão os ritos, o registro, a cruz? Assim perguntavam os mensageiros da Borgonha, nas cortes vizinhas. Um clima de inquietação tomou Paris. Documentos começaram a aparecer, cartas interceptadas de monges normandos mencionando uma dama enclausurada por ordem real. Bilhetes anônimos citando um porão lacrado em Château-Gaillard. Até mesmo um confessor real, velho e doente, disse em confissão que Marguerite jamais morreu de forma honrada. A suspeita crescia. Ela foi enterrada viva, não apenas como castigo, mas para silenciá-la. E quando o boato de que ela poderia ter sobrevivido atingiu os ouvidos da população, algo mudou nas ruas. Pessoas passaram a acender velas discretas em frente à torre de Nesle. Mulheres sussurravam preces em nome da rainha mártir. E nas igrejas mais afastadas de Paris, começaram a surgir imagens de uma santa sem nome, envolta em véus e terra. A coroa entrou em pânico. Felipe, irmão de Louis Jans e agora regente, ordenou que todas as referências a Marguerite fossem removidas, pinturas apagadas, registros alterados, retratos destruídos. Mas era tarde. O nome dela estava gravado na pedra da memória popular. Enquanto isso, no interior da Borgonha, uma jovem mulher apareceu num convento escondido, protegida por 3 cavaleiros com escudos sem brasão. Diziam que ela era muda, tinha os cabelos brancos prematuros e olhos vazios de expressão. Mas um dia, ao ver um crucifixo, caiu de joelhos e gritou com voz cortada: "Por que me deixaram respirar sob a terra?" Os monges disseram que era loucura, mas os camponeses a chamaram de a ressurgida. O boato chegou até Avignon, onde o Papa João XXVIII, pressionado pela Borgonha e por aliados da rainha morta, exigiu explicações oficiais sobre o destino de Marguerite. A coroa francesa respondeu com silêncio e medo. A essa altura, ninguém mais sabia ao certo o que era verdade. Se Marguerite havia morrido no túmulo ou se escapara. Se aquela mulher nos montes era mesmo ela, ou apenas uma cópia frágil. Mas todos sabiam que ela não havia sido esquecida. E essa era a verdadeira ameaça. Não um exército, não uma invasão, mas uma mulher, supostamente morta, que não parava de voltar. O convento onde a mulher de cabelos brancos fora acolhida era simples, perdido entre as colinas enevoadas da Borgonha. Suas paredes eram finas, frias, mas o silêncio ali dentro era mais espesso do que pedra. Os monges chamavam a mulher de Sœur Blanche. Ela não revelava seu nome. Não rezava com os outros, dormia pouco. E à noite, sussurrava sozinha em latim fragmentado, como se rezasse para fantasmas, ou como se pedisse perdão a Deus por algo que nunca cometera. Os camponeses vinham vê-la, não por piedade, mas por fascínio. Alguns afirmavam que, ao tocá-la, suas febres sumiam. Outros diziam que ela previa mortes, e às vezes até o sexo de crianças que ainda estavam no ventre das mães. Os mais ousados juravam que ela conversava com os mortos, mas havia algo mais sombrio. Quando o bispo local veio interrogá-la, levou consigo uma pequena relíquia, um medalhão da coroa real de Felipe IV. Ao vê-lo, os olhos da mulher se dilataram, suas mãos começaram a tremer, e pela primeira vez desde sua chegada, ela falou com clareza. Ele me enterrou com isso no peito. Achou que apagaria meu nome com pedra e silêncio. O bispo ficou pálido. Pediu que todos deixassem o cômodo e, em particular, perguntou: "Você é Marguerite de Bourgogne?" Ela apenas sorriu. Um sorriso triste, e murmurou: "Fui. Hoje sou só o que restou do que tentaram matar." O boato se espalhou com velocidade impressionante. O Duque de Borgonha, agora velho e doente, exigiu ver a mulher com os próprios olhos. Ao encontrá-la, caiu de joelhos. Chorou como um pai que reencontra a filha, mas percebe que ela não pertence mais ao mundo dos vivos. O reino, por outro lado, entrou em crise. A simples possibilidade de que Marguerite estivesse viva era uma ameaça incalculável. Ela era a esposa legítima de Louis X.
Se estivesse viva quando ele se casou com Clemence, o novo casamento seria nulo. E o filho que Clemence havia dado à luz, o pequeno João, agora rei com apenas alguns meses de idade, não teria direito ao trono. A França estava à beira de uma guerra civil. Tudo por causa de uma mulher que, segundo o decreto real, já estava morta. Conselheiros se reuniram em segredo. Houve sugestões para resolver o problema com veneno. Outros propuseram mandar tropas ao convento e fazer tudo parecer uma coincidência trágica. Mas o povo já havia escolhido. Para os camponeses, Marguerite não era apenas uma rainha injustiçada. Ela era símbolo. Um corpo que recusou a decomposição. Uma voz que voltou do fundo da terra. Um lembrete de que nem mesmo a coroa está acima da culpa. Quando os soldados tentaram cercar o convento, dezenas de mulheres do vilarejo se jogaram na frente dos cavalos, gritando: "Vocês já enterraram ela uma vez! Não vão enterrá-la de novo!" A rebelião popular foi pequena, mas simbólica. Pela primeira vez, o nome de Marguerite não era sussurrado com medo, era gritado com raiva. Sentindo o peso político, o Papa enviou um emissário direto de Avignon. Este clérigo, experiente e calculista, conversou com a mulher durante horas e, ao final, em uma carta secreta ao Vaticano, escreveu: "Se é mesmo Marguerite, só Deus sabe. Mas o que é certo, ela acredita que é. E o povo também." O convento onde a mulher de véu branco permanecia já não era mais lugar de oração. Era palco de disputa, medo e obsessão. Cavaleiros disfarçados passavam pelas cercas, monges recebiam ordens contraditórias e rumores cruzavam o reino como flechas invisíveis. A mulher chamada de Sœur Blanche, que alguns veneravam como mártir e outros temiam como ameaça, havia se tornado o centro do abalo mais profundo já sentido pela monarquia francesa. A coroa, pressionada, não podia mais ignorar o escândalo. Felipe V, irmão de Louis X e regente provisório, estava prestes a assumir o trono. Mas ele sabia, se Marguerite estivesse viva, a linhagem seria colocada em xeque. A herança de Louis, o trono do pequeno João, a validade do casamento com Clemence, tudo poderia ruir. E com isso, o equilíbrio do poder entre as grandes casas da França, da Borgonha a Anjou, da Bretanha a Champagne. Diante do impasse, Felipe agiu. Convocou um concílio de cardeais e juristas reais. A mulher do convento seria interrogada, não por fé, mas por política. Seria testada quanto à sua memória, sua assinatura, seus conhecimentos sobre a vida na corte. Seria submetida ao olhar dos antigos criados, das damas de companhia da antiga rainha, e até de Clemence, a atual rainha viúva. Um teatro cruel, onde a verdade era apenas um dos personagens. No entanto, o interrogatório nunca aconteceu. Na véspera da partida dos representantes reais, rumo ao convento, um incêndio misterioso tomou conta da pequena abadia. Foi tão rápido, tão preciso, que os monges não tiveram tempo de salvar quase nada, exceto a mulher. Ela foi encontrada desmaiada, com o corpo coberto de fuligem e o cabelo encharcado de cinza, ainda viva, ainda respirando, mas muda, como se a fumaça tivesse roubado de vez sua última centelha de fala. Alguns dizem que o incêndio foi provocado pela própria coroa. Outros que foram fanáticos que queriam libertá-la do sofrimento terreno. E há ainda os que acreditam que o fogo era um sinal dos céus, um castigo ou uma purificação. O que é certo é que, a partir daquele dia, a mulher nunca mais pronunciou palavra. Foi levada para um novo mosteiro, desta vez em um vale mais remoto, protegido por cavaleiros fiéis ao Duque de Borgonha. Lá, isolada do mundo, passou a escrever. Com mãos trêmulas, começou a preencher páginas com palavras desconexas, lembranças cortadas, orações manchadas.
Mas entre os rabiscos surgiu uma frase repetida dezenas de vezes. Eles me enterraram por medo, não por justiça. Essas palavras chegaram até a corte como facadas. E mais, começaram a circular entre os nobres da oposição, entre os prelados do sul da França, entre os aliados da Inglaterra e até nas tavernas de Avignon. Alguns reproduziam cópias manuscritas, como relíquias. Outros murmuravam que, enquanto ela respirasse, nenhum rei francês teria paz, e de fato, não tiveram. Nos anos seguintes, uma série de desgraças caiu sobre a linhagem real. João I Tauner, filho de Clemence, morreu com apenas 5 dias de vida. Felipe V, que usurpou o trono, governou sob constante ameaça e morreu jovem, sem filhos homens. Carlos IV, o último filho de Felipe IV, reinou pouco e também não deixou herdeiros masculinos. Com ele, a linhagem direta dos Capetos se extinguiu, e os cronistas da época, embora proibidos de mencionar o nome de Marguerite, deixaram pistas. Escreveram sobre uma sombra de mulher que pairava sobre o trono, sobre um eco vindo debaixo da terra, e sobre uma maldição que começou no dia em que uma rainha foi enterrada com vida, sem julgamento, sem cruz, sem paz. A mulher que um dia pode ter sido Marguerite de Bourgogne, agora era uma presença muda em um vale isolado. Ninguém a chamava pelo nome real. Nos registros do convento, ela aparecia apenas como irmã penitente, resgatada do fogo. Mas todos sabiam quem ela era, ou pelo menos o que representava. Ela não falava mais, não sorria, não chorava. Caminhava pelos corredores de pedra com o olhar fixo, como se visse uma linha que os outros não viam. E em sua cela escrevia. Rabiscava sem parar. Suas folhas se enchiam de palavras cortadas, símbolos, desenhos de grades, olhos, mãos amarradas, terra cobrindo bocas. Era como se ela não estivesse viva no presente, mas presa em uma memória subterrânea, cíclica, sufocante. Os monges tentavam interpretá-la. Uns diziam que era santa, outros possessa. O prior do convento, um homem velho e cansado, certa vez disse baixinho: ela é o que resta quando o poder falha. É a carne que resiste onde a história mente. Do lado de fora, o mundo ardia em sucessões e guerras. A dinastia dos Capetos terminava. As casas reais se dividiam. O povo, mais pobre do que nunca, murmurava que o trono da França carregava um sangue envenenado. E muitos apontavam a origem para trás, para a torre esquecida, para o túmulo nunca selado. Nesse contexto, uma figura improvável se aproximou do convento. Jeanne de Bourgogne, sobrinha de Marguerite, filha de sua irmã. Jeanne era jovem, ambiciosa e casada com o futuro rei, Felipe VI de Valois, que tomaria o trono após a extinção da linha direta de Felipe IV. Jeanne tinha escutado as histórias desde menina, sobre a tia que foi rainha, depois prisioneira, depois desaparecida. Jeanne exigiu ver a mulher. Dizem que ficou uma hora sozinha na cela com ela. Ninguém sabe o que foi dito. Mas ao sair, Jeanne estava pálida, com os olhos fundos, as mãos trêmulas. E nunca mais voltou a mencionar o nome da tia. Anos depois, quando Jeanne se tornou rainha consorte de França, ordenou que se construísse uma capela sem nome, num vale esquecido da Borgonha. Uma construção simples, sem imagens, sem cruz, apenas pedra e silêncio. Lá, segundo alguns monges, a mulher silenciosa foi enterrada enfim, desta vez em paz. Mas o detalhe mais estranho é que nenhuma lápide foi posta, nenhuma inscrição, nenhuma data. Apenas terra batida, coberta por flores silvestres que ninguém plantou. E então começaram as peregrinações. Mulheres, em especial, vinham de vilarejos distantes para tocar a terra. Algumas deixavam mechas de cabelo. Outras enterravam cartas com segredos. Muitas vinham com filhos nos braços e diziam: proteja meu filho da injustiça dos reis. A Igreja nunca reconheceu oficialmente a mulher como santa, mas no coração do povo, ela se tornara algo mais forte que dogmas, um símbolo de resistência contra a crueldade do poder. Marguerite de Bourgogne,
se era mesmo ela, jamais reivindicou o trono, jamais buscou vingança. Ela apenas sobreviveu. E sua simples existência expôs a verdade mais insuportável para qualquer coroa: que uma mentira enterrada viva nunca para de respirar. Décadas se passaram desde a morte silenciosa, ou suposta morte, da mulher sem nome. A capela perdida da Borgonha ainda recebia visitas, ainda florescia na primavera, ainda ecoava preces sem padre, cânticos sem liturgia. Os monges envelheciam em silêncio, os reis morriam em guerras, e ninguém mais se atrevia a perguntar abertamente pelo corpo de Marguerite de Bourgogne. Mas a França jamais se curou. O trono, ocupado agora pela dinastia Valois, nascera de uma ruptura. Um salto sobre heranças duvidosas, casamentos anulados, crianças mortas ao nascer. A linhagem real parecia amaldiçoada. Desde a queda da rainha esquecida, nenhum monarca governava sem sangue nos olhos e temor no coração. No coração de Paris, velhos cronistas escreviam com pena trêmula que a mulher que dorme sem túmulo ainda segura as raízes da coroa com mãos invisíveis. E então veio a Guerra dos 100 Anos, uma disputa brutal entre França e Inglaterra, que consumiria gerações. A origem? Uma reivindicação ao trono francês feita pelo neto do rei inglês, filho de uma princesa Capeto. Mas essa princesa só herdara o sangue real porque Marguerite havia sido apagada. Se Marguerite tivesse vivido e parido um herdeiro reconhecido, se seu nome não tivesse sido retirado dos registros, talvez o trono não estivesse em disputa. Talvez milhares não tivessem morrido. Talvez a história da Europa fosse outra. Mas a história não volta. Ainda assim, ela murmura por entre as rachaduras. E foi o que sentiu Joana d'Arc, séculos depois, ao rezar em uma capela rural da Borgonha. A camponesa, analfabeta, dizia ter visões, vozes, sussurros. Quando interrogada pelos inquisidores, citou uma mulher coroada que jaz sem nome, como uma das santas que lhe guiavam o espírito. Muitos riram, mas um dos monges anotou em latim: Vossem subterra recognovi. Reconheci a voz debaixo da terra. Essa citação, esquecida em manuscritos poeirentos por séculos, só seria redescoberta na Idade Moderna. E com ela, a suspeita de que Marguerite de Bourgogne jamais fora apenas uma nota de rodapé nos anais do poder. Ela era um corte, um silêncio que doía, uma ausência que moldava destinos. No século XV, um historiador parisiense encontrou um documento lacrado da época de Felipe IV, um registro dos interrogatórios secretos dos irmãos D'Aulnay, os supostos amantes de Marguerite. O conteúdo era horrível. Descrições de tortura, confissões arrancadas aos gritos e, entre as linhas, um detalhe esquecido. Os irmãos negaram até o fim que houvesse relação carnal com Marguerite. Ela nos olhava com tristeza, mas nunca nos tocou. A rainha era solitária, mas fiel. A mentira é a punição dos inocentes. Esse documento, embora autêntico, foi imediatamente selado pelo rei da época e enterrado de novo, não sob a terra, mas sob camadas de silêncio oficial. Mas a memória de Marguerite sempre escapava, como água entre dedos reais. Os séculos passaram, mas a terra onde Marguerite dormira, ou sofrera, jamais ficou em paz. Mesmo quando os nomes dos reis mudavam, mesmo quando as fronteiras se redesenhavam com sangue e tratados, mesmo quando Paris virava palco de revoluções, a memória da mulher sem túmulo resistia como raiz esquecida sob pedra antiga. A Borgonha, berço de sua linhagem, foi absorvida, depois dividida. Mas nos vilarejos, o povo ainda contava a história da rainha enterrada viva. Às vezes como aviso, às vezes como lenda, e às vezes, o mais perigoso, como símbolo de justiça negada. No final do século XVI, uma nova rainha da França, Maria de Médici, ficou obcecada pela história. Italiana, alheia aos pudores e medos da velha nobreza francesa,
Mandou restaurar registros antigos, vasculhar arquivos e, segundo alguns criados, tentou localizar o local exato onde Marguerite teria sido sepultada viva. O clero tremeu. O parlamento protestou. Mas Maria era obstinada. Dizia: quero saber o nome de todas as mulheres que esta coroa matou. Ela mandou erguer uma tapeçaria no salão privado do Palácio de Luxemburgo. Uma imagem críptica. Uma mulher de véus brancos, ajoelhada, cercada por grades e rosas murchas. Ao pé, a inscrição em latim: Regina abscondita. A rainha escondida. Ninguém ousava perguntar quem era, mas todos sabiam. Durante sua regência, Maria lutou contra nobres, contra cardeais, contra o próprio filho. E em seus momentos mais frágeis, dizia sentir a presença de uma mulher que caminhava ao seu lado nos corredores, sempre atrás, sempre em silêncio. Uma companheira invisível das esquecidas do trono. Ela me sussurra quando ninguém mais ouve. Me lembra que todas nós somos substituíveis e perigosas. Mas não foi só Maria. Ao longo da história, outras rainhas da França tiveram pesadelos semelhantes. Ana da Áustria, esposa de Luís XIII, dizia ouvir batidas sob o chão de mármore nos salões vazios. Maria Antonieta, na prisão, escreveu em suas últimas cartas que sonhava com uma mulher encapuzada de branco, que lhe dizia para não implorar. Eugênia de Montijo, imperatriz do século XIX, teria encontrado, em uma biblioteca escondida de Fontainebleau, um caderno com anotações de Marguerite, e chorou, em silêncio, por horas. Cada uma delas, em suas épocas, pareceu herdar não a coroa, mas a condenação invisível de uma linhagem manchada. E assim, o mito de Marguerite deixou de ser apenas uma tragédia medieval. Tornou-se uma advertência de que toda mulher na corte, mesmo coroada, caminha em chão instável, sob o qual outra mulher já gritou e ninguém escutou. Passaram-se séculos desde que o corpo, ou o silêncio, de Marguerite de Bourgogne foi lançado sob terra úmida. Mas o tempo, esse carrasco que costuma apagar tudo, falhou com ela. Porque Marguerite não sobreviveu na carne. Ela sobreviveu naquilo que é mais temido pelos poderosos, na memória coletiva. Não há estátuas dela em Paris, nenhum túmulo real leva seu nome. Nenhum feriado nacional celebra sua dor. Mas se você andar pelas ruínas de Château Gaillard numa noite de vento, poderá ouvir, não um grito, mas um sussurro, uma presença, um lembrete de que o que foi injusto jamais é esquecido por inteiro. Nos anais da história oficial, ela continua sendo apenas uma nota lateral. Marguerite de Bourgogne, rainha consorte, deposta por adultério, morta em circunstâncias incertas. Mas entre as mulheres dos campos, as contadoras de histórias e os poucos monges que ainda creem no peso da alma, ela é santa, mártir, vítima de uma monarquia que preferia enterrar do que encarar. E há mais. Em 1904, durante escavações arqueológicas em uma ala colapsada de um convento abandonado na Borgonha, foi descoberta uma cela subterrânea, selada com pedras de época. Dentro dela, uma cama de palha seca, ossos humanos femininos, fragmentos de tecido branco. E num canto, um medalhão partido ao meio. No verso, ainda legível, a inscrição: MDB. Foi-me negado o julgamento, mas não a eternidade. As autoridades tentaram suprimir a descoberta. Chamaram de boato. Disseram que os ossos pertenciam a uma religiosa anônima. Mas uma historiadora, Margot Leclerc, publicou por conta própria um pequeno livro chamado A Rainha Enterrada, onde reconstituiu a vida e o fim de Marguerite com base em documentos esquecidos. Foi ridicularizada, depois silenciada, por fim, esquecida, tal como a própria Marguerite. Mas os ecos permanecem, em cada história de mulher silenciada, em cada arquivo oculto, em cada linha riscada de propósito, em cada vez que alguém pergunta por que ela não teve direito de se defender. Marguerite de Bourgogne não volta mais, mas sua sombra permanece entre nós, não como vingança, mas como lição.
que nenhuma coroa, por mais dourada, tem o direito de enterrar a verdade, que nenhum trono se sustenta sobre o túmulo de uma inocente, e que, por mais fundo que cavem, a memória sempre encontra uma maneira de respirar. Marguerite de Bourgogne morreu sozinha. Mas ela nunca esteve inteiramente só, porque nos séculos que se seguiram à sua queda, mulheres em diferentes reinos, tronos e calabouços repetiriam seu destino, em variações diferentes do mesmo castigo: serem julgadas sem defesa, silenciadas sem resposta e sepultadas, se não no corpo, na história. E, curiosamente, muitas dessas mulheres foram comparadas a ela, como se a dor de Marguerite tivesse gerado uma linhagem simbólica, não de sangue, mas de destino. No século XVII, uma jovem marquesa chamada Éléonore d'Aubigny foi presa na Bastilha por suspeita de conspirar contra um ministro real. Não havia provas, apenas cartas ambíguas e fofocas. Foi mantida trancada por 11 anos. Quando saiu, quase cega, sem dentes, escreveu em suas memórias: durante os invernos, eu rezava à rainha enterrada e sentia que ela me ouvia. No século XIX, uma mulher simples de Dijon, Jeanne Rouget, afirmava em praça pública ser a voz reencarnada da rainha esquecida. Foi ridicularizada, diagnosticada como louca e morreu em um hospício. Mas deixou um caderno de anotações, onde repetia obsessivamente a mesma frase: eu estava viva. Eles tinham medo da minha respiração. No início do século XX, Marguerite ressurge novamente, na arte. A peça La Reine sans tombe, de Camille Berthier, escrita em 1912, estreou em Lyon com grande escândalo. Nela, Marguerite aparece como uma figura espectral que visita outras rainhas ao longo dos tempos, alertando-as, preparando-as para o silêncio. A peça foi censurada, acusada de desestabilizar a ordem patriarcal. O manuscrito original desapareceu após a Segunda Guerra, mas a memória não desaparece. Na década de 1970, movimentos feministas franceses começaram a reivindicar a história de Marguerite como símbolo, não como rainha, não como santa, mas como prova viva de que até o mais alto título não protege uma mulher da injustiça. Em 1973, durante uma marcha silenciosa em Paris, um grupo de mulheres passou em frente ao Palácio do Louvre, com véus brancos no rosto. Em suas mãos, carregavam pequenas placas com frases em latim: In terra, non mortua, invisibilis. Na terra, não morta, invisível. A imprensa não compreendeu. Mas as mulheres sabiam o que faziam. Marguerite de Bourgogne, transformada em pó, tornou-se terra fértil de resistência. E o mais impressionante, ninguém jamais encontrou sua sepultura. O local onde supostamente teria sido enterrada viva continua desconhecido, disputado entre teorias e lendas. Alguns afirmam que o corpo foi desenterrado e queimado. Outros dizem que ela escapou e viveu no anonimato até morrer em paz. Mas o vazio dessa ausência tornou-se ainda mais poderoso que qualquer lápide, porque ela virou símbolo de todas aquelas que nunca tiveram direito ao último suspiro. E em tempos como os nossos, onde o passado retorna com sede e as histórias que se recusam a ficar caladas, o nome de Marguerite ainda queima entre os que escrevem, sonham e lutam. Não como fantasma, mas como presença inevitável. No século XXI, Marguerite de Bourgogne, aquela que foi enterrada sem voz e sem julgamento, passou a renascer onde ninguém esperava. Nas telas, nos livros, nos palcos e até nas redes sociais. A mulher que o trono tentou apagar voltou como imagem, como metáfora, como denúncia. Em 2004, um cineasta francês independente, Jules Renaud, lançou o curta-metragem Terre et Silence, que retratava a vida de uma rainha confinada num porão de pedra, ouvindo o mundo continuar sem ela. O filme foi filmado em preto e branco, sem diálogos, apenas com o som abafado da respiração da protagonista. A crítica chamou de perturbador e poético.
Mas o título que mais ecoou foi do jornal Le Monde: Marguerite respira de novo. Pouco depois, a Netflix da França produziu uma minissérie de 6 episódios intitulada La Reine Inconnue. Baseada livremente no caso da Torre de Nesle, a série reimaginou Marguerite como uma figura complexa, não apenas vítima, mas também resistente, politicamente consciente, prisioneira da lógica do poder masculino. A cena final, em que ela sussurra: "Eu não sou santa. Eu sou a ferida que não fecha", viralizou nas redes. Milhões de jovens, sem sequer conhecer a história verdadeira, começaram a pesquisar quem era a rainha enterrada viva. Em 2020, uma escritora franco-brasileira, Claire Moreau, lançou o romance Osso e Véu, inspirado na história de Marguerite. A protagonista, uma historiadora moderna, descobre nos arquivos de Dijon uma carta jamais publicada, supostamente escrita pela própria rainha, pedindo à irmã para não esquecer seu nome. O romance mistura presente e passado e se tornou best-seller na Europa, traduzido em 14 idiomas. Claire declarou em uma entrevista: "Marguerite é tudo que nos ensinaram a apagar. Uma mulher forte, inteligente e perigosa porque pensava por si. Seu crime nunca foi amar, foi ter existência própria. Mas não foi só nas artes que a figura de Marguerite ressurgiu. Movimentos sociais feministas contemporâneos, especialmente na França e na Bélgica, adotaram sua imagem em protestos silenciosos contra julgamentos injustos de mulheres. Em 2022, durante uma manifestação em frente ao Palais de Justice de Paris, mulheres com vestidos brancos e os olhos cobertos com tecido desfilaram carregando cartazes onde se lia: "Marguerite foi a primeira, mas ainda estamos sendo enterradas em vida." Mais recentemente, sua história inspirou debates sobre o papel da monarquia, da justiça e da história oficial. Em universidades francesas, seminários sobre silenciamento institucional feminino quase sempre citam o caso de Marguerite. E algumas faculdades de direito estudam seu processo, ou a ausência dele, como exemplo simbólico de ruptura do devido processo legal em contextos políticos. Até mesmo no Vaticano, murmura-se que um grupo de teólogos progressistas considerou reabrir discussões sobre mulheres perseguidas injustamente pela Igreja no passado. E o nome de Marguerite, curiosamente, foi o único nome de rainha incluído entre freiras, curandeiras e camponesas acusadas de feitiçaria. Porque mesmo séculos depois, o caso dela ainda não se encaixa, ainda perturba, ainda queima. Marguerite de Bourgogne virou ícone, sem precisar ser canonizada. E talvez esse seja seu maior triunfo. Porque, ao contrário de tantas outras figuras históricas que só existem nas molduras douradas de museus ou nas páginas lisas dos livros escolares, Marguerite vive onde não se espera, na inquietação de quem pensa, na revolta de quem lê, no silêncio de quem foi calada. Ela é a pergunta que ninguém responde. Se tudo tivesse sido diferente, e se tivessem escutado, ao menos uma vez, o que ela tinha a dizer? Marguerite de Bourgogne foi sepultada de muitas formas, debaixo da terra, debaixo do silêncio, debaixo das palavras dos homens. Foi enterrada viva, diz a lenda. Mas o que é mais cruel? A morte sem ar ou a vida sem voz? Não sabemos se seus pulmões se encheram de terra naquela noite, nem se seu último pensamento foi de dor ou de perdão. Mas sabemos, com a certeza trêmula dos que ainda sentem o passado respirando, que ela não desapareceu. Porque Marguerite é mais do que um nome real em uma árvore genealógica. Ela é o vazio entre as linhas da história. É a ausência que incomoda. É o que nunca foi dito, mas nunca foi esquecido. Todo reino carrega suas vergonhas como cicatrizes. A França, como tantas outras nações, ergueu catedrais para celebrar seus reis, mas nunca construiu uma única pedra para pedir perdão pelas mulheres que sacrificou. E entre todas elas,
Marguerite foi a mais silenciosamente assassinada. Ela foi punida por um crime que nunca foi provado, condenada sem julgamento, eliminada sem confissão, esquecida sem direito ao esquecimento. E por isso, hoje, ela não pertence apenas à França. Ela pertence a todas as mulheres que já foram caladas, substituídas, desacreditadas. Pertence à mãe que viu sua dor ridicularizada. A menina que cresceu com medo de falar alto demais. A esposa que foi acusada sem provas. A funcionária ignorada. A mulher pública ridicularizada por ser inteligente, ou ambiciosa, ou apenas viva. Marguerite pertence a todas aquelas que já foram chamadas de loucas por sentirem demais, de perigosas por existirem fora da moldura, de culpadas por ousarem ser algo além de esposas obedientes. E o mais impressionante, ela jamais pediu vingança. Ela jamais voltou para destruir. Ela apenas sobreviveu. Mesmo que tentassem enterrá-la 10, 100, 1000 vezes. Ela sobreviveu nas bocas que ainda sussurram seu nome com cuidado, nas mãos que escrevem sua história mesmo sob ameaça, nos olhos que reconhecem sua dor em outras mulheres todos os dias. Marguerite de Bourgogne nunca precisou de estátua, porque ela se tornou solo fértil, raiz profunda, eco invisível. E por isso, quando alguém hoje se pergunta onde estão enterradas as rainhas esquecidas, a resposta é simples. Elas estão entre nós, nos silêncios das bibliotecas, nas pausas dos discursos, nos arquivos que ardem em poeira, nos nomes riscados com tinta preta, nos versos sussurrados por filhas e netas que não querem mais ter medo. Talvez o verdadeiro túmulo de Marguerite não seja uma cova esquecida numa abadia. Talvez ele esteja em cada mulher que carrega em si o peso de uma história não contada e decide não deixá-la morrer. Porque o que não se diz apodrece, mas o que se resgata floresce.